O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Milhões de espécies convivem em ecossistemas complexos construídos ao longo de milhões de anos de evolução biológica. Mas algumas ameaças chegam de forma silenciosa. Sem garras afiadas, sem presas perigosas, sem grandes manchetes. Umas delas se move lentamente, deixando o rastro luminoso por onde passa. O caramujo africano tornou-se uma praga invasora das mais conhecidas aqui no Brasil. Uma invasão silenciosa que causa prejuízos nas lavouras, hortas e na saúde humana. Mas o que é o caramujo africano? Cientificamente conhecido como a Catina fúlica, é um molusco terrestre da costa leste da África. Pode atingir até 20 centímetros e pesar centenas de gramas de peso. Uma concha cônica, escura e alongada, se tornou familiar em todas as cidades brasileiras. Apesar da aparência inofensiva, trata-se de umas espécies invasoras mais problemáticas do mundo. E como ele chegou aqui? A gente vai ver agora nesse vídeo do Cantinho Selvagem. E a história começa, gente, no século passado, em 1980. O animal foi importado para o Brasil como alternativa comercial para o escargot tradicional. Alguns empresários acreditavam que o caramujo africano poderiam gerar muito lucro no mercado gastronômico. Comida cara. E o resultado foi uma catástrofe previsível. Sem predadores naturais significativos e com uma grande capacidade reprodutiva, a espécie espalhou-se rapidamente, praticamente por todo o território nacional brasileiro. E aí, meus amigos, é o que todos veem hoje nos terrenos baldios de todo o Brasil. E uma das razões do sucesso desse bicho é a reprodução rápida e fácil desse animal. Cada espécime de caramujo africano possui o órgão reprodutor masculino e feminino. Um único animal pode reproduzir centenas de ovos por postura. Em condições favoráveis, uma população pode crescer de forma explosiva em poucos meses. E o crescimento populacional se torna extremamente difícil de controle depois que a espécie se estabelece no local. E aí vocês já viram esse filme. E o problema vai muito além dos incômodos nos jardins.
Diversos moluscos brasileiros enfrentam dificuldade quando o invasor se instala. A competição, ela altera cadeias biológicas construídas ao longo de milhares de anos. E o impacto das espécies invasoras é considerado uma das principais causas de perda global de biodiversidade. O problema dos animais exóticos, de um vídeo que eu já trouxe aqui no canal Cantinho Selvagem, você pode pesquisar por aí, aqui no nosso canal. Esse é um vídeo de alerta sobre os animais exóticos e as espécies invasoras. E vai muito além. Uma outra preocupação que eu já trouxe agora anteriormente é a saúde pública. Porque o caramujo africano, ele pode atuar como hospedeiro de parasitas capazes de infectar humanos. Dentre esses vermes estão associados a angiostronchilíase. E é um problema sério de saúde. Uma doença que pode causar complicações neurológicas e intestinais. Então, meus amigos, ao se deparar com caramujo africano, algumas dicas aqui do Cantinho Selvagem. Nunca manusear esse bicho com mãos limpas, sempre com luvas de proteção. Utilize luvas. Lave bem as mãos. O simples contato com esse animal pode significar ali uma contaminação. Medidas de proteção são necessárias e recomendadas. Então, nunca manusear, pegar esse bicho com as mãos para colocar num balde, né? Utilize sempre luvas de proteção, EPI. Então, vejam bem o caos que são algumas espécies exóticas num território. E vocês sabem muito bem o que são espécies exóticas, porque eu já trouxe aqui para vocês e diversos outros biólogos e ambientalistas têm vídeos aqui no YouTube, né, para vocês. Utilize luvas, recolha esses caramujos do seu quintal, coloque num balde ali, de preferência cal, coloque num saco de lixo, né? E depois disponibilize, fecha bem, para a coleta urbana. Então, aqui são algumas dicas para vocês manter o controle sobre esse animal que se espalhou indevidamente aqui no nosso território. Assim como os javalis, que acabaram se tornando um problema sério aqui no Brasil, os caramujos africanos são uma ameaça silenciosa à nossa biodiversidade. Deslizando sorrateiramente aí
pelas hortas e quintais do nosso Brasil. E não precisa vir de fora, como veio da África, de outro país. Às vezes as espécies exóticas são deslocadas de dentro do próprio território. O Brasil, ele é um país continental, de dimensões continentais. E às vezes uma espécie lá do norte, que é introduzida no sul, centro-oeste, sudeste, pode causar problema, à medida que ela compete ali com outras espécies. Então vejam bem o perigo de deslocamento de uma espécie, seja invertebrado, vertebrado, de um local para outro. Mais um conteúdo aqui de educação ambiental e conhecimento para vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.